O episódio começa mostrando a caminhada dos colossais no distrito de Trort. Com isso, muita gente acabou se ferindo ou morrendo, mesmo dentro de Parades. O pessoal da polícia consegue achar um sobrevivente e leva para cuidar. Temos um foco na Hit, que ouve da boca de uma sobrevivente que a culpa dela está ferida e sua casa ter sido destruída é por causa do Eren. Temos uma discussão entre alguns civis que, enquanto nos apoiam o Eren e tudo o que ele está fazendo, temos outros que discordam, até porque um deles acabou perdendo um filho em toda essa tragédia. Mesmo assim, os apoiadores do Eren não recuam e dizem que é impossível vencer sem sacrifícios, e mandam a icônica frase Shizou Sasageo, o que Hit logo percebe que pode ser um problema, já que vai ser difícil não haver o conflito com o povo. Depois disso, ela entra em um lugar com uma porta que leva ao porão, e ela percebe que tem pegadas do que parece ser água vindo dali até outra porta. Ela abre e é interessante que a câmera se afasta para mostrar que a Annie está atrás da porta e a Hit não a viu. A Annie logo tapa a boca da ex-colega de quarto e ameaça cortar a garganta se ela não fizer o que a Annie ordenar. Só que a Hit, percebendo a fraqueza da garota, consegue contra-atacar, puxando ela pelo pescoço e atirando no chão. Depois de ter conseguido render a usuária da Titã Fêmea, ela resolve que levá-la para o porão seria o melhor a se fazer. Mas aí, no momento que a Hit pega na mão da Annie, ela percebe o sangue e logo entendemos que a Annie já se feriu e pode se transformar em Titã a qualquer hora. Mesmo duvidando ali de início, a Hit prefere não arriscar. Ela até chega a chamar por alguém para ajudar com a Annie, mas quando vem alguém, ela foge. Não sei como, mas ela foge com a Annie. Elas conversam e a Hit manda a Annie calar a boca e que se ela quiser ir embora da cidade, ela não vai pedir. E aí que a Annie diz que seria uma coisa boa, já que ela não teria mais que ficar ouvindo a Hit falar sobre homens. O que quer dizer que ela estava consciente o tempo todo, mesmo depois de ter ficado presa no cristal por anos. Ela explica que era como se estivesse presa num sonho e tudo que ela podia ouvir ao longe era a voz da Hit e do Armin. Então, por conta disso, ela já estava ligada mais ou menos no que estava acontecendo no mundo, enquanto via a escuridão. E ela ouviu também a voz do Eren naquele momento em que ele avisou o súdito sobre o que ele planejava. E então que ele estava desfeito e a Annie retornou. Ela pergunta se o Eren estava falando sério e a cena corta para as duas correndo a cavalo pelas ruas e a Annie podendo ver com seus próprios olhos o que de fato está acontecendo. Depois de falar sobre como o trabalho dos soldados se reduziu a encontrar sobreviventes e limpar a sujeira do Eren, a Hit questiona a Annie sobre o que ela achava de ver cadáveres que o Eren deixou para cumprir seu objetivo, e ela responde que não tinha parado para pensar naquilo. Da onde ela veio, matar pessoas era motivo de elogios. Talvez ali naquela situação, vendo o que o Eren fez, ela se lembrou do que fez também há 4 anos atrás, em que ela acabou matando muitos inocentes em prol de realizar um objetivo. A Hit disse que entendia que ela queria parar toda aquela situação, mesmo matando muita gente, mas a Annie explica que salvar o mundo não era de fato o que ela se importava, e conta um pouco da sua história. Ela foi abandonada pelos pais, ao que parece a mãe dela era marleiana, só que o pai era eldiano, e por fim a Annie foi parar em um campo de concentração, onde o homem que a pegou para criar ensinou ela a lutar e submeteu a garota a um treinamento duro, já que ele queria que ela se tornasse guerreira de Marley. Depois de aprender o suficiente, ela resolveu se vingar e agrediu o homem que a criou. Só que isso deixou ele contente, já que, segundo palavras do próprio, ela poderia matar o inimigo sem precisar de armas. A Annie até aquele momento acreditava que aquele homem só via valor nela se ela fosse uma guerreira, então a Annie nunca se sentiu amada ou algo do tipo. E visto a criação e a vida que ela levou, era normal não sentir nada quando pessoas de quaisquer países morriam. Afinal, ela não via valor nem na própria vida, quem dirá das demais. Só que isso mudou em um certo dia em que a Annie estava indo embora e o eldiano que criou ela se ajoelhou e chorando pediu para ela voltar para casa, e dizendo que o que ele havia ensinado para ela estava errado. Naquele instante, a Annie mudou de pensamento e começou a ter algo pela qual ela se importava, e assim admite para Hit que entende as pessoas que têm entes queridos, demonstrando que começou a sentir algo pela morte das pessoas, e que mesmo sabendo de seus pecados, ela faria tudo de novo para retornar para o pai. Eu acho interessante esse mini background da Annie, mas devo admitir que eu acho que esse flashback podia ser um pouco maior, assim a relação da Annie com o pai adotivo poderia ser melhor trabalhada, e assim acho que o público poderia se interessar bem mais pela relação que ela acabou construindo com aquele homem. As motivações da Annie ficariam ainda mais críveis também, mas não achei ruim, essa pincelada na personagem foi legal, deixou ela um tanto mais interessante, apesar de eu admitir que não sou o maior fã dessa personagem. Enfim, a Hit agradece por ouvir a história da Annie e diz que mesmo que naquele momento ela retorne, tudo que ela vai encontrar vai ser corpos e escombros.
o que a Annie concorda, enquanto vemos os titãs marchando enquanto o sol se põe num vermelho que também compõe a cor da fotografia do episódio e que dá um ar de apocalipse para a história. Bem, antes de continuar o vídeo, eu peço que você vá aí embaixo e deixe um like para fortalecer. Já fez isso? Então bora continuar. Vamos para Marley, onde os Eldianos estão avisando para os soldados ali sobre o estrondo e o sonho que eles tiveram, mas os guardas não estão acreditando e dizem até que aquilo pode ser algo que eles planejaram para fugir. Mas o pai adotivo da Annie até argumenta que todos os Eldianos dentro dos campos de concentração tiveram o mesmo sonho, e que não fazia sentido eles estarem mentindo, já que seria impossível todos eles terem se encontrado para planejar aquilo. Mas os marleyanos são inflexíveis e acabam por apontar armas para a cabeça dos presentes, acusando-os de formação de quadrilha, chegando a bater no pai da Annie para que ele se ajoelhasse. Depois de pensar na filha, ele resolve se rebelar e, ao que tudo indica, acaba atacando os soldados marleyanos. Na cena seguinte, vemos Chades sendo avisado da tomada do lugar pela facção Yeager e sendo avisado para fugir. Só que ele se recusa e diz que a essa altura os Yeageristas vão dominar a ilha com o apoio popular, que gente como ele vai ser descartada. E depois de ouvir do cara que ele salvou no episódio anterior que a nova geração de soldados iria protegê-lo, ele rebate dizendo que apanhou da galera na temporada anterior justamente para que eles pudessem sobreviver e fala para que eles os obedeçam. Assim poderão ao menos se filtrar ali no meio e quem sabe fazer alguma coisa futuramente. Depois temos o Armin se preparando para ir atrás do Connie para impedir que ele entregue o Falco para ser comido. E a Mikasa tá tipo, tu vai meter essa mesmo, chegar no maluco e dizer para ele desistir da vida da própria mãe? E o Armin simplesmente diz, sim. Ele quer a confiança da Gabi para achar o Reiner e a Pieck e tentar resolver tudo sem mais matança. Por isso ele vai fazer o que ele julga necessário para isso. Mesmo cansado de tudo, ele vai fazer isso. Antes de ir, a Mikasa, vulgo o pior personagem de Shingeki, sempre vivendo sem vontade própria, pergunta para Armin o que ela deve fazer. E apesar de tentar se manter calmo sempre, a mente do cara tá um caos, visto que eles estão quase que literalmente na merda do fim do mundo. Com isso ele perde o controle e sai falando várias coisas, dizendo que nem sabe direito de nada, afinal o que ele vai fazer com tudo aquilo rolando, né? Com geral que ele conhece em perigo, com a Hange e o Levi possivelmente mortos, e o Eren, o que ele deveria fazer? E mesmo que ele decidisse parar o estrondo, como ele faria isso? Tem muitas questões para uma pessoa só resolver. Depois que ele percebe que perdeu o controle, ele pede desculpas e fala que o Irving jamais teria feito aquilo, e agora entendia que quem deveria ter revivido deveria ter sido o comandante, e vai embora. A Mikasa triste fica para trás, então ela nota o sumiço do cachecol que ela havia deixado para trás. O Armin sai para pegar um cavalo e o Nicolo fala que vai ficar com a família Braus, e vemos ali o pai da Sasha confortando a Gabi, falando que apesar de tudo, o Connie é uma boa pessoa e que ele deve hesitar em dar uma criança para ser comida assim. Então Armin deveria conseguir chegar e fazê-lo desistir da ideia. A Kaia chega para se despedir da Gabi, que ela conhece por Mia, mas nessa cena ela descobre o verdadeiro nome da garota, mas mesmo assim diz que prefere o nome falso. Elas se abraçam no fim e se despedem apropriadamente. Mais pra frente, o Flock, que já invadiu o edifício onde Jean tá, mete logo um tiro na mão de um cara lá que estava se opondo à facção Yeager. Ele tá lá pagando de brabo, dizendo que ele quem manda, e o Jean pergunta quem decidiu isso. Ele então fala para que todos os presentes ouçam que ele é o porta-voz de Eren Yeager, que contou seu plano há quase um ano atrás, e que os soldados voluntários agora estão ferrados, já que o plano deu certo e em breve todos os seus familiares e terras natais serão esmagadas, mas que eles ainda têm chance de viver se passarem para o lado do inimigo. O carinha que levou um tiro na mão se irrita e acaba sendo morto pelo Flock, que questiona se ele ter morrido por orgulho valeu a pena, que não tem problema em ceder e viver como Eldiano. A Mikasa chega por ali e pergunta pro Jean o que tá rolando, mas o Flock responde dizendo que enquanto o Eren vai resolver o ressentimento lá fora, ele vai resolver o de dentro de Parades, e diz que, com tudo aquilo, finalmente eles atingiram a tão sonhada liberdade, que agora o Jean não precisa se preocupar com as coisas e ele pode voltar a ser relaxado como antes, que tudo acabou. E isso faz com que o Jean fique meio perturbado, e é que parece pensando se deve ir na ideia do Flock. Mas ele olha pro Nyokopon e isso meio que abre mais questionamentos na mente confusa dele. A Mikasa pergunta da Hange e do Levi e o Flock diz que Zeke os matou. Na que deveria ser a cena final, deveria, já que temos mais uma cena que tomou o lugar da Indy, né? Mas nessa cena temos o Falco acordado, sem se lembrar do que aconteceu quando o Zeke deu o grito e transformou em Titã. O Connie mente dizendo que vai levá-lo no hospital, já que ele é um soldado, e que é o mínimo que ele poderia fazer pelo garoto. E ele lembra da família e repete para si próprio que é um soldado, e que sabendo que os demais familiares não podem voltar, ele vai fazer pelo menos a mãe dele voltar. E é irônico que enquanto ele pensa nisso, o Falco acaba agradecendo e mentalmente diz que o Connie é uma boa pessoa, sem nem imaginar o verdadeiro objetivo do cara.
Ele sente que encontrou o Cone antes, mas já que eles não se conhecem, ele diz que deve ser imaginação. É então que temos a cena final com a Pike e o Magath observando os dirigíveis de Mother fugindo. A Pike diz que eles abandonaram para morrer. Já o Magath fala que é o melhor a se fazer, já que pelo menos os Marleyanos poderão ser avisados e assim tentar fazer alguma coisa. Mesmo que pareça tudo perdido, eles devem lutar até o final. É o que ele responde para Pike quando ela diz que naquele ritmo meio que não tinha jeito de se salvar. É nesse momento que a Range, que está viva assim, aparece por ali e os chama. Eles logo ficam assustados. O Magath aponta uma arma para ela e a Pike usa o carroceiro para tentar comê-la. Só que ela fala que veio em paz e que ajuda para ela e pro Levi, que mesmo depois de tudo, ele se recusa a morrer. E é esse o final do episódio. Agora eu quero saber de vocês nos comentários o que acharam. Comentem suas opiniões, também suas teorias do que vai rolar daqui pra frente, tomando cuidado com spoilers para não estragar a experiência de quem está acompanhando só o anime. Se você conheceu o canal por esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo de Attack on Titan aqui no canal, que tá tendo muito vídeo dessa última temporada recentemente. Compartilha com um amigo e me ajuda a pegar 2.000 inscritos. Tô perto, hein? No mais é isso, obrigado por me assistir até aqui e até a próxima.